nome é Thalita Cubelo, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu decidi fazer algo diferente do que eu tenho feito nos últimos vídeos, né? Que é trazer vlogs e mais conversas. E hoje eu quis trazer uma reflexão e, na verdade, um testemunho para edificar a vida de vocês, né? E isso eu sempre comentei aqui no canal que eu gostaria de fazer. E eu estava hoje limpando a minha casa e pensando, e eu vi no Instagram a publicação de uma moça falando que ia se casar, e eu me lembrei de como foi a fase do meu casamento, o planejamento do meu casamento, e foi muito diferente do que eu pensei que seria, porque como noiva a gente idealiza muito, a gente sonha com cada detalhe. Eu sei que hoje em dia não são todas as mulheres que têm esse sonho de casar, né, na igreja, cerimônia, vestido, véu e grinalda, mas eu era essa noiva. Eu era essa noiva que desejava isso e planejei e sonhei durante muito tempo, desde pequenininha. E quando foi chegado o momento de me casar, não foi tudo tão fácil e tão depressa que foi resolvido, né? Para quem ainda não sabe, eu me casei em dezembro de 2020, mas essa história de casamento se iniciou em 2019, quando eu noivei. Eu noivei no dia 19 de julho de 2019, eu ia fazer 18 anos ainda, e nós noivamos, fizemos um jantar para alguns amigos e familiares. Foi um momento muito especial, né? Tivemos a bênção do pastor e tudo mais, e ali naquele momento iniciou toda essa questão do casamento. Surgiram hipóteses de quando seria a data, surgiu a possibilidade, né, uma circunstância de casar em 2019 mesmo, mas acabou que a gente não se casou em 2019. Eu nem estava com cabeça para isso, porque eu estava no ensino médio, Enem, aquela ansiedade, a burocracia, a pressão que é, né, você estar no ensino médio e enfrentar e organizar um casamento no meio disso, não teria como. E aí surgiu a ideia de casar em dezembro, no dia 19 de dezembro. E durante muito tempo eu programei que seria no dia 19 de dezembro, todo mundo me perguntava quando seria o casamento e eu falava que seria dia 19 de dezembro, mas não foi no dia 19 de dezembro. No início de 2020 eu saí do meu emprego e meu noivo na época, pouco tempo depois, saiu do emprego onde ele estava também. E mais pra frente um pouquinho, o meu pai saiu do emprego onde ele estava também. E aí surgiu a questão: como planejar um casamento? Como planejar um casamento sem estar trabalhando? E para quem já casou, quem está nos preparativos do casamento, de casa, sabe o gasto que é, né? O financeiro é muito requisitado nesse momento. E eu já comecei a ficar meio angustiada com essa questão. Tempos depois foi anunciada a pandemia, bloqueio geral no país, né? E como organizar um casamento no meio de uma pandemia, como arrumar emprego no meio de uma pandemia. E ainda assim eu fui correndo atrás. Em janeiro mesmo eu fiz algumas provas de vestido, aluguel super alto. E eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro nem pro meu vestido, como que eu vou organizar todo o resto do casamento? Como que eu vou ter uma casa? E foi começando a criar aquela angústia e tudo mais. E surgiu, então, um bazar na minha cidade, numa loja muito especial, que estava fazendo bazar de vestidos de noiva. Eu fui, selecionei vários vestidos, provei todos. São vestidos de noiva, todos são lindos, mas nenhum era aquele que eu tinha sonhado durante a minha infância, do jeitinho que eu queria. E eu falava que eu queria um vestido de manga comprida, com renda, justinho na cintura e bem redondinho na cauda, e nenhum era desse jeito. Até que eu provei um
diferente do que eu tinha sonhado. E quando eu vesti ele, eu me senti noiva. Eu falei, gostei, é esse. Mas ainda assim tinha uma coisa muito especial que eu queria e ele não tinha, que era a renda, né? O bordado, aquelas flores assim. E a moça de prontidão veio, mas dá pra você fazer assim, e fazer diferente, e comprar o tecido. E foi quando eu comprei o meu vestido de noiva, eu não aluguei, eu comprei o meu vestido de noiva, ele tá ali, guardadinho. E ele era um tomara que caia, vou deixar fotos pra vocês irem vendo. E também, se quiser, pode ir no meu Instagram, que tem fotos do meu casamento lá, @ThalitaCubelo. E acabou que a gente levou na costureira, teve que ajustar bastante ele, que na época eu tava magrinha. Teve que ajustar bastante ele e eu coloquei a minha renda, fiz o meu vestido ombro a ombro. Não era de manga comprida, mas ficou do jeitinho que eu queria naquele momento. E ali parecia que tudo ia deslanchar, que tudo ia acontecer. Porém, isso foi em janeiro de 2020. Ainda tinham mais 11 meses pela frente e não foram 11 meses fáceis. A pandemia se agravou, não tinha previsão de quando ia abrir, de quando ia voltar a funcionar. Eu namorei à distância, então eu fiz o orçamento na minha cidade e o valor estava altíssimo. Surgiu a oportunidade, graças a uma de nossas madrinhas, de fazer em Sorocaba, no salão que tinha no condomínio dela. E eu fiz orçamento em Sorocaba, fiz tudo e ainda não era lá. Fiz orçamento aqui em São Roque, no casamento da igreja, mas também não era para ser realizado na igreja. Não sentia no meu coração que era de fazer lá. Até que a gente simplesmente falou, não, vamos fazer em Assis. Um casamento a gente alugou o salão e assim. Fiz o orçamento de novo em Assis para a cerimônia no salão e a recepção no salão. Prestes a fechar com tudo, a dar a entrada, tudo cancelado de novo. Não deu certo, não ia ser feito em Assis. Não ia abrir para poder fazer o casamento em dezembro. E não aconteceu de novo. Isso já era julho de 2020. E eu continuava sem saber, porque meu pai continuava desempregado, eu continuava desempregada, meu marido também, meu noivo na época, meu noivo também. E a única coisa que eu tinha era a convicção de que eu casaria no dia 19 de dezembro e meu vestido de noiva. Até que chegou o momento que a gente pensou, não, vamos desistir da ideia da cerimônia, que era algo que a gente queria muito. Vamos desistir da ideia da cerimônia e casar só no civil. Tá bom? Tá bom. Fomos conversar com a família e a família queria a cerimônia. Queria a recepção e tudo mais. E assim foi. Decidimos fazer a cerimônia. E ao longo desse tempo não foi fácil para mim, nem para o meu esposo. Talvez em algum outro vídeo eu possa trazer ele contando a experiência dele dos preparativos do casamento e vivendo o casamento hoje em dia, né? Mas no momento é a minha experiência, então não foi fácil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que gosta de planejar tudo os mínimos detalhes, tudo com a maior antecedência possível. E toda vez que eu tentava planejar alguma coisa, que eu tentava colocar a mão para fazer alguma coisa, aquela coisa simplesmente desmoronava. E naquele ano, o pastor da igreja onde eu congregava lançou uma campanha que se passava em Salmos 37, que diz assim: confie no Senhor e faça bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele agirá. E durante muitos cultos, muitas pregações, essa era a mensagem. E eu ficava, Senhor, eu confio, eu acredito que eu vou me casar,
que tá nos planos do Senhor que isso aconteça, mas eu não vejo como, porque desse jeito não dá, desse outro jeito também não dá. Eu ainda não tinha casa, a gente iria morar de aluguel, a gente tinha ganhado alguns móveis da tia do meu noivo, mas a casa em si, para colocar os móveis, a gente ainda não tinha. E eu ficava angustiada, muitas vezes eu chorei, foi um momento assim de muita angústia, de muita tristeza, e foi num ano onde a gente só ficava dentro de casa, então toda aquela ansiedade, o medo e a angústia ficou muito mais intensa. E foi quando eu decidi de verdade me aproximar do Senhor. Eu nasci num lar evangélico, cresci dentro da igreja, mas é diferente quando você vai na igreja porque seus pais te levam e quando você vai na igreja por vontade própria, quando você lê a Bíblia por vontade própria, quando você ora por vontade própria. E não só aquela oração de Senhor, perdoa meus pecados e me leva para o céu. Não, essa oração é muito genérica. Então, a oração que eu comecei a fazer naquele momento foi muito diferente. Era uma oração de Senhor, senta aqui comigo que eu preciso conversar. Eu preciso desabafar. E foi ali naquele momento que eu entendi de uma forma, no meu contexto, na minha visão, o que significaria esses três versos, né, esses três versículos, né, de Salmos 37. Porque ele diz, confie, deleite-se ou descansa e entregue ao Senhor. E a gente só confia em alguém quando a gente tem intimidade. Você não chega para alguém e conta todos os seus problemas da sua vida, o que você faz, o que você deixa de fazer, se você não tem confiança naquela pessoa. Então, como que eu queria dizer que eu confiava em Deus se eu não tinha intimidade com Deus? Não a intimidade ainda necessária, né? E quando eu comecei a ter essa intimidade necessária com Deus, parecia que a minha conexão com Ele estava muito maior. Parecia que eu orava e eu sentia Ele aqui do meu ladinho, de verdade. Então, eu passei a de fato confiar no Senhor quando eu adquiri intimidade com Deus. E quando eu adquiri essa intimidade com Deus, eu me deleitei, eu descansei, eu simplesmente disse, Senhor, tá bom. Do jeito que eu tô fazendo não dá certo, do jeito que eu tô fazendo eu já entendi que não tem como. Todas as vezes que eu tentei, fracassou os meus planos. E de fato, né, os planos do Senhor são muito melhores, muito maiores do que o nosso. Então eu simplesmente vou descansar no Senhor e confiar que o Senhor tem o melhor para mim. E quando eu fiz isso, que eu descansei e que eu confiei no Senhor e entreguei de verdade nas mãos dele, porque antes eu orava pelo meu casamento, pelo planejamento do meu casamento, mas ela é aquela oração, Senhor, faça o que tu quiser, mas deixa que essa parte eu faço. Então entregar nas mãos do Senhor e sempre ficar pegando de volta, isso não tem resultado, isso não vai adiantar. Se é para o Senhor fazer, deixa com que Ele faça. Não se intrometa, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Porque Ele conhece o dia de amanhã. E se Ele conhece o dia de amanhã, quem somos nós que não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte para querer tomar decisão? E quando eu fiz isso, as coisas simplesmente deslancharam. Meses depois, meu marido arrumou um emprego, meu pai estava empregado e a gente começou a realmente planejar o casamento. A gente alugou uma chácara, fizemos orçamento com a decoração, uma decoração lindíssima que eu sou apaixonada até hoje na minha decoração. E o bolo, docinhos, muita coisa a gente ganhou. Até o convite do meu casamento eu estava fazendo e tentando achar uma maneira de economizar o máximo possível e Deus usou pessoas para nos abençoar. Ganhamos convite, ganhamos docinhos, ganhamos bolo, móveis, tudo que eu tenho na minha casa, praticamente não, tudo foi ganhado por pessoas que nos abençoaram. E o meu conselho para você hoje, através desse testemunho, é para que você não fique ansioso, que você não fique angustiado.
Lembre-se do que se diz em Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Que quando você fica ansioso, não fique angustiado. Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa assim, mas quando você se sentir dessa maneira, a primeira coisa que você faça é dobra os seus joelhos ou então sente-se num cantinho sozinho, feche os olhos e converse com Deus. Não como alguém superior a você, como alguém que você acha que nem tá te ouvindo, como se você estivesse maluco, mas chama ele para sentar do seu ladinho e conversa com ele como teu amigo, como teu pai. Porque ele te ouve, ele te ama, ele se entregou numa cruz por você, então ele não te deixa. Ele conhece o dia de amanhã, a hora futura, então ele sabe tudo que é melhor para você. Então não existe ninguém para você contar dos seus problemas, da sua angústia, melhor do que ele. E quando você pensar que não tem socorro, que não tem mais jeito, então você volta um pouquinho lá em Salmos 121, no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando você sentir medo, sentir fracassado, que não tem como você fazer alguma coisa, ou que não tem como você planejar o seu casamento, planejar sua vida profissional, sua vida sentimental, lembre-se que o seu socorro vem do alto, que ele está lá olhando por você, cuidando de cada detalhe da sua vida. Então não se desespera, confia, mas para ter essa confiança precisa, tenha intimidade com Deus. Quando você adquirir essa intimidade com Deus, descansa, deleita e só entrega nas mãos dele, porque de tudo, tudo mesmo, ele fará. E essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Não sou a pessoa perfeita, mas eu queria passar essa mensagem para vocês, esse testemunho para vocês, porque o testemunho do meu casamento é algo que mudou a minha vida, não só a minha vida pessoal e sentimental, emocional, mas a minha vida espiritual também, porque todo o trajeto, todo o processo de chegar ao dia do meu casamento foi muito delicado. Quem me acompanha, né, quem me acompanhou nesse momento de perto viu que foi difícil. Eu tive crises de ansiedade, cheguei a ir para o hospital por conta disso. Então, quando eu digo que eu entendo o quanto é difícil controlar a ansiedade, o quanto é difícil não querer pegar de volta aquilo que você entregou nas mãos de Deus para fazer, eu sei do que eu tô falando, eu entendo você, eu sei o quanto é difícil, mas confia que é a melhor coisa que você pode fazer. E se além disso, você entregar não somente os seus problemas, a sua ansiedade, todas as suas angústias na mão dele, se você ainda não tem essa intimidade toda com Deus, não conhece esse Deus, entrega também a sua vida. Você vai ver o quanto Deus pode agir, o quanto Ele te quer e vai te receber com tanto carinho, com tanto amor. A partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, uma festa no céu vai acontecer e Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!